Então, pessoal, boa tarde a todos, né? Eu queria começar já pedindo desculpa a vocês que na aula passada, por uma falha técnica aqui minha, eu acabei não conseguindo gravar a aula passada. Eu lamentei muito, porque eu mesmo gostei muito da aula passada, né? E quando eu fui ver a gravação, não tinha. Faltou apertar um botãozinho que hoje já tá checado aqui. Eu estou gravando duas vezes essa aula, hein, por dois ambientes, tá? Então a gente vai começar. Eu vou até pedir licença a vocês. Tem pessoas que estão chegando, tem uma pessoa que está chegando hoje na matéria, né? Eu vou aproveitar aqui, no comecinho da aula vai ser uma pequena revisão e uma confirmação de algumas coisas que a gente viu na aula passada, até para a gente poder começar a atividade. A aula hoje ela vai ser muito mais prática do que teórica, do que eu falando aqui o tempo todo. Tá certo? Então vamos lá, né? Deixa eu mudar aqui deixa eu passar aqui, mudar aqui o quadro, né? Mudar aqui o quadro. Então vocês estão vendo agora, né, a minha tela aí, os slides, né, o PowerPoint. Eu vou passando aqui. Essa foi a apresentação que eu fiz na aula passada, lembrando que essa apresentação ela tá lá na nossa plataforma, tá? Eu criei uma plataforma e eu espero que todo mundo esteja com acesso. Se alguém não tiver com acesso à plataforma, por favor, me avise, porque já tem coisa lá na plataforma, e essa aula e todas as outras aulas, inclusive a que vocês vão fazer de forma assíncrona, elas vão estar lá na plataforma. Então eu estou fazendo isso para que a gente possa acelerar e melhorar a nossa comunicação, tá bom? Então, para quem está chegando hoje, tem o site, né? O site que eu criei, só que esse site ele não está diretamente ligado à disciplina, ele é um site do professor, é um site meu, onde eu estou alimentando algumas coisas aí, blog, vídeos, etc. Então, esse menu aqui, onde tem cursos, é onde vocês acessam vocês vão acessar diretamente a plataforma através de cursos, tá bom? Então, passando aqui, isso é algumas coisas para a gente confirmar, né, o que nós combinamos na aula passada. Toda vez que a gente está fazendo gestão, a gente tem que ter objetivo e prazo, tá? Os objetivos aqui da disciplina estão muito claros para mim, eu acho que para vocês também. Existe uma data de início e uma data de conclusão prevista, né, prevista aí, né? São essas duas datas que estão aí. Os horários são todas as segundas, de 13h30 às 15h10. Tá? Nós já perdemos, vamos dizer assim, as duas aulas iniciais, a gente acabou não tendo, mas seguramente eu vou compensar isso, porque não vai faltar atividade, não vai faltar vídeo para vocês assim ao longo do curso. Tá? A gente vai compensar, eu acho que a gente vai até além do tempo da carga horária que a gente precisa, né? Que na verdade são as 30 horas. Então, aulas síncronas, link na plataforma Zoom. Hoje já funcionou bem, porque ninguém me perguntou cadê o link, professor? O link, tá? Ele está no nosso... a descrição do nosso grupo no WhatsApp, tá? E as aulas assíncronas e síncronas também, elas vão estar todas na plataforma. Ninguém precisa ficar perguntando onde é que está isso, por quê? Porque eu criei uma plataforma específica para que a gente tenha o mínimo possível de problema de comunicação, tá? Que é esse portal do curso. Então lá vocês vão ter acesso às aulas, tem um grupo do WhatsApp. Eu indiquei também, né, o Instagram, @gestão da jornada. É importante que vocês sigam, né, porque é um perfil que eu criei e estou alimentando com coisas ligadas à gestão. Hoje a gente vai entrar especificamente em relação à jornada, especificamente, e vocês vão fazer um trabalho que, na verdade, vocês vão construir junto comigo, tá? A partir de hoje, um planejamento da jornada de vocês, tá? Então, a plataforma Miro, eu já falei, acabei de falar aqui hoje, antes de a gente começar aqui, enquanto a gente vai começar a trabalhar nela hoje, como eu falei para vocês, assim, está funcionando plenamente lá com a turma de empreendedorismo, os resultados são muito bons. Se alguém quiser ver, né, alguma das aulas de empreendedorismo, estão lá no meu canal do YouTube, tá, para ver como é que está funcionando a dinâmica, os trabalhos em grupos e trabalhos individuais também. A gente vai fazer aqui também nessa matéria trabalho em grupo e trabalho individual. O trabalho hoje ele vai ser individual, tá? Mas a gente vai fazer também trabalhos em grupos aqui, sempre usando essa plataforma.
tá? Então, as avaliações eu já falei, a comunidade no Facebook também já comentei, canal do YouTube, Telegram e e-mail, isso aí já está, todo mundo já tem, né? Inclusive quem está chegando hoje na matéria consegue aí ter esse acesso e, repito, todas essas informações lá na plataforma também, tá? Inclusive o PDF das aulas, todos vão estar liberados para vocês. Então, quem não preencheu ainda, né? Eu queria até fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu acho que todo mundo já preencheu a inscrição no curso, que é esse formulário que tem aqui. Pessoal, eu tenho um segundo formulário para vocês preencherem que tem a ver com o trabalho da aula de hoje. Eu já mandei esse formulário para vocês preencherem ou ainda não? Coloca aí no bate-papo. Eu fiquei sem saber se vocês já preencheram o segundo formulário, que na verdade já é praticamente uma atividade da disciplina. Professor, é o referente ao planejamento. Sim, viu? Mandei, né? Ah, maravilha, obrigado. Então, é bem importante que todos tenham preenchido, né, esse formulário referente ao planejamento, porque ele vai auxiliar muito na aula de hoje, tá? Quem não respondeu ainda, lembrar de, mesmo depois da aula, ir lá e responder o outro formulário. Eu vou usar bastante, né, o Google Forms durante o curso, tá? Então, aí o portal do curso, acesso ao curso aqui nesse botão. Nesse botão vai cair direto lá na plataforma. Quem não se inscreveu ainda tem que fazer o registro. Tá? Eu não estou com todo mundo registrado ainda, fui conferir ontem à noite, eu conferi aluno por aluno e está faltando algumas pessoas. Eu vou passar para vocês aí, eu vou insistir para que vocês acessem, né, a plataforma. Então, a plataforma é essa aí, né, que eu vou passar ela com vocês hoje também, antes da... que tem aí todos os módulos do curso e todas as aulas passo a passo. Pode acontecer de mudar o título de uma aula, mudar algum detalhe específico, né? Pode mudar, mas a essência, o todo, já está aí. Vocês podem ver, né, tudo que vocês vão ter do começo até o final do curso aqui de administração. Tá? Então, o grupo do Facebook, quem não pediu acesso lá, o grupo privado, quem não pediu acesso ainda, por favor, faça, tá? O canal do YouTube, eu vou sempre fazer indicações. Hoje vai começar, assim, algumas indicações importantes aí tanto de perfis nas redes sociais, filmes e livros. Eu falei que eu ia fazer sempre isso, de acordo com a aula, né, que a gente tivesse fazendo. E os trabalhos, formulários como esse que eu passei, questionários, através desses trabalhos e questionários e formulários que eu vou fazer a avaliação da disciplina de vocês, trabalhos, como eu falei, individual e em grupo. Então, como a gente sabe, a gente está no módulo 1, né, que são os primeiros passos da jornada. Vocês vão ver a palavra jornada aí de novo aparecendo, né? E a aula 2 hoje, a gestão da jornada de A para B. Tá? Então, esse é o ponto, esses são os pontos principais aí do nosso caminho, tá? Então, aí já entrando, né, especificamente no tema aí da aula, né, eu vou sair aqui um pouco da frente, né, que tô atrapalhando aqui Vou sair aqui um pouco, deixa eu tirar aqui a minha... Vou sair aqui um pouco. Então, eu vou fazer com vocês hoje aqui a definição da jornada, o que para mim é uma jornada, tá? Eu vou falar dos pilares da vida, tá? E vou falar dos pilares da gestão. E essa metáfora, né, com pilares que eu vou estar usando, ela faz muito sentido, sobretudo para vocês que são da engenharia, tá? Porque vocês entendem a função de um pilar, né, na verdade, dar o equilíbrio. Então, vocês vão aprender muito aqui, né, comigo, métodos, né? Eu tenho uma visão sistemática da gestão. E a gente vai o tempo todo estar usando método, tá? Em tese, todo mundo acha que faz gestão, todo mundo acha que faz administração, todo mundo tem um método. Na verdade, isso aí as pessoas não acham. Todo mundo tem um método, tá? As pessoas podem até não saber que tem um método de trabalho, mas se parar para pensar um pouco, vai perceber que tem um método. Age de forma inconsciente, tá? Não tem esse método de forma consciente. Quando a gente traz alguma metodologia, algum método para a consciência, a coisa evolui, melhora bastante. Então, o que eu vou estar passando aqui para vocês são métodos que, inclusive, boa parte deles eu mesmo construí
Eu construí como? Eu construí a partir da leitura de várias outras pessoas, de vários outros autores, de vários métodos que eu vi, e a partir do entendimento, do conhecimento, dos métodos que eu aprendi, eu criei um método meu. E cada um de vocês eu estimulo a criar uma metodologia e um método de vocês para fazer a gestão. Evidentemente que para criar esse método que eu vou passar para vocês, eu acabei, eu estudei muito, eu li muitos métodos, né? E eu adaptei o método à minha realidade, e não só a minha realidade pessoal, mas como a minha visão, o que é que eu enxergo de fato, o que é administração, o que é gestão, tanto de empresas, quanto de times, aí, quanto gestão da vida pessoal também. Tá? Então, já antecipando, eu antecipo um pouco nesse slide aí, né, que vocês estão vendo, os 8, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o 7 aí está repetido, está errado, vou corrigir. Então, são os 8 pilares que eu desenhei assim para gestão, para administração. Tá? O primeiro é foco, clareza, objetivo. Eu vou precisar, né, aqui já é uma provocação para o trabalho, eu vou precisar que vocês tenham e exercitem clareza em relação ao objetivo de vocês daqui a 5 anos. A gente está em 2021, tá? Daqui a 5 anos a gente vai estar em 2026, né? E eu acredito que ninguém aqui, né, tenha um plano para 2026. Então, esse exercício vocês vão fazer aqui comigo a partir de hoje. Tá? Então, o que é importante? Clareza. Clareza em relação a esse objetivo. Vocês vão aprender a escrever, na verdade, um objetivo de forma clara, tá? De forma smart, tá? Como a gente vai ver aqui mais adiante. Mas eu não sei o que eu não sei o que é que eu quero. O exercício é exatamente para isso, tá? Para que a gente consiga, os que não sabem o que querem fazer, o que querem estar fazendo em 2026, vão fazer o exercício de pensar em 2026, mas antes de 2026 tem 2021, precisa terminar, 2022 vem por aí, 2023, então, anualmente, o que é que cada um de vocês quer para a vida? Mas para que área da vida? Aí a gente vai para os pilares da vida, e que é o próximo slide. Tá? Definido um objetivo, tá? Definido um ponto B, a gente vai fazer o quê? Um planejamento. Tá? O planejamento do caminho. Tá? Planejado o caminho, o que é que precisa fazer? Execução diária. Tá? É o terceiro passo. Executar diariamente. Mas tem coisas que eles estão no meu plano, mas que eu não executo diariamente. Eu coloquei a execução diária, mas na verdade pensar no processo, para mim já é executar. Eu estou pensando, por exemplo, eu tenho alguns projetos que eu toco para 2026, tá? E hoje eles estão, vamos dizer assim, parados. Por quê? Porque eu hoje tenho uma atividade de aulas praticamente o dia inteiro. Então, hoje eu me dediquei completamente às disciplinas da UFAL. E o que é que aconteceu com os outros projetos? Eles tiveram execução hoje? Praticamente não. Tá? Mas ele está na minha mente que eu tenho esse projeto para tocar e amanhã é o dia dele. Tá? Ou seja, é importante essa organização, né, para que a gente tenha esse planejamento e que a gente consiga executar diariamente. Porque tudo que a gente não executa diariamente, ou que a gente não pelo menos pensa diariamente, é um projeto que já morreu. Tá? Então, não tem problema o projeto morrer. Aquele projeto não dá mais, a gente descartou, então a gente tira aquilo da nossa cabeça para não ficar se sobrecarregando o tempo todo com um projeto que, na verdade, não vai dar, não é mais o que a gente pretende da vida. Então, esses ciclos a gente vai acabar encontrando sempre. O quarto passo é o monitoramento. Tá? O monitoramento é fundamental, a gente vai trabalhar aqui com dado, né? Com dashboards, com planilhas, né? Principalmente quando a gente chegar nessa parte. Hoje a gente vai começar a fazer um planejamento e depois disso, hoje vocês talvez já comecem a fazer um exercício de tá bom, eu tenho esse objetivo, mas esse objetivo eu vou medir como? Porque além da clareza no objetivo, na hora de escrever, toda vez que vocês forem escrever um objetivo,
vocês vão pensar logo, como é que eu vou medir isso aqui? Qual é o indicador, qual é o número, qual é a quantidade que vai me permitir medir a chegada nesse objetivo ou mesmo o caminho, tá? Vocês vão aprender sobre OKR, sobre KPI, né, que na verdade são os objetivos chaves de resultado, né? E os objetivos chaves de performance, tá? Então tem objetivo de resultado, objetivo de performance, são coisas diferentes, né? Um é relacionado ao resultado final e outro é o monitoramento do caminho, né, do desempenho para que a gente chegue lá. E esse é um dos temas que a gente vai ver mais adiante. Só que apesar da gente ver mais adiante, tem coisas que eu vou sempre repetir, tá? E eu repito muitas coisas, não é para ser repetitivo, não, é porque uma das coisas que eu acho que acaba facilitando e compreendendo o entendimento é a gente repetir muitas vezes, principalmente o que é importante, tá? E essa parte de monitoramento, vocês vão ver o tempo todo, porque não existe, se a gente não consegue medir, a gente não consegue fazer gestão, tá? E a melhoria contínua, que é uma coisa que eu falei muito na primeira aula, né? Melhorar o tempo todo, a gente só consegue melhorar o tempo todo se a gente medir o tempo todo, né? Então, se a gente não medir, a gente não sabe se a gente melhorou ou piorou. Aí fica tudo na base da sensação, do bom senso, e uma gestão séria de resultado, ela é claro que exige bom senso, né? Mas ela pede mais decisões baseadas em dados, em fatos concretos, do que em suposições, no que eu acho, no que o fulaninho acha, ou no que a equipe acha. A equipe pode e precisa achar alguma coisa, mas ela precisa achar alguma coisa principalmente com base em dado, tá? Em fatos. Em fatos que gerem dados. Tá? O passo 6, na verdade, é um passo que eu estou trazendo, né? Porque são habilidades fundamentais, né? Eu sempre, até hoje, né, eu sempre dei administração pensando no PDCA, tá? Que é o planejar, fazer, checar e corrigir, tá? O ciclo do PDCA. Vou mostrar para vocês algumas imagens, né? Então, boa parte de vocês, talvez você já tenha ouvido falar no PDCA. Existem muitos métodos tradicionais de gestão, eles funcionam, tá? No entanto, a velocidade das coisas e a tecnologia nos impõe a trabalhar com gestão ágil, tá? Então, existem processos de gestão que são muito mais aplicados, vamos dizer assim, a uma indústria, né, uma fábrica, né, propriamente dita, que de repente pode aplicar e pode usar os métodos mais conservadores, né, de gestão, até porque o processo em si pode ser conservador. No entanto, para boa parte das coisas hoje, com o peso da tecnologia, a gente tem que adaptar métodos antigos, e duas coisas que são fundamentais, habilidades fundamentais, são agilidade e adaptabilidade, tá? Fazer as coisas de forma rápida, tá? Ágil, tomar decisões de forma ágil e se adaptar o tempo todo. Então, a gente vai falar lá na frente, quando a gente estiver falando de liderança, das habilidades necessárias, né? Quais as habilidades? Por exemplo, tem uma aula lá na frente que eu falo o que é que diferencia um líder de um gestor. Tá? Então, o líder, para ser líder, tem que ter um conjunto de atividades específicos, assim, bem trabalhados. Para ser gestor, são coisas diferentes. A pessoa pode ser as duas coisas, mas são coisas diferentes. E as características, vamos dizer assim, para um gestor, em alguma medida, diferem um pouco do que seria para um líder. Tá bom? Então, isso é uma coisa que a gente vai falar lá na frente e é importante eu colocar isso aqui. O pilar número 7 é o pilar da tecnologia. Vocês vão exercer comigo aqui. Eu não estou fazendo, não só nessa matéria, como em administração, como em avaliação econômica e empreendedorismo, eu estou trazendo para vocês e, vamos dizer assim, induzindo vocês ao uso de tecnologias que, inclusive, nem foi ensinado a vocês na universidade. Tá? Eu sei que vocês têm uma disciplina lá de introdução à computação, no comecinho do curso. Tem cálculo numérico, né, também, que ajuda no sentido de pensar, né, a modelagem numérica e a parte de programação, mas eu estou trazendo nas matérias agora o uso de tecnologias
que na verdade não foi ensinada. Por quê? Porque vocês vão aprender usando. Tá? Eu sei que algumas pessoas vão ter dificuldade hoje, quando vocês entrarem no Miro lá para usar comigo. Vão ter alguma dificuldade, vão ter mais dificuldade do que eu, certamente, porque eu já estou usando com a turma de empreendedorismo. Mas tecnologia, na verdade, não só tecnologia, administração e quase tudo se aprende com prática. Prática. Meter a cara. Tecnologia se aprende basicamente fuçando e clicando e estudando e tendo saco para tutorial. Então, vou falar sobre isso também um pouquinho mais adiante. E o 8º passo, na verdade, é o resultado, né, que é o que a gente quer. Na verdade, não é um passo, é o fim do nosso caminho. Tá? Então, o tempo todo, pensar nesses pilares. Tá? Então, esse mapa eu já mostrei para vocês, né? Aqui é um caminho, tá? Aqui é um caminho que a gente... na verdade, aí não é um caminho. Aí a gente está vendo aí, eu coloquei 3 caminhos, mas é simples para vocês de entenderem que, na verdade, não só tem esses 3 caminhos, aí, né? Tem infinitos caminhos entre esses 2 caminhos, mas o que é que a gente faz na prática, na verdade? Eu estou no ponto A e eu quero chegar no ponto B. O plano até o ponto B quase ninguém faz. Quem faz tem uma chance maior de andar aqui por essa reta aqui, tá? Pela reta azul. Vai andar pela reta azul do começo ao fim? Provavelmente não, porque o processo não é linear, a gestão não é uma ciência exata, a vida não é uma ciência exata, então vão ter coisas que vão tirar um pouco a gente do caminho, mas a gente, no processo de monitoramento, a gente vai dizer assim, não, eu estou saindo aqui do caminho, está faltando alguma coisa, eu preciso voltar para a pista. Tá? Então, e a quantidade de recursos, tanto financeiros quanto humanos, até ambientais, que a gente vai usar no caminho, depende muito do planejamento, da qualidade do planejamento que a gente vai fazer, porque o planejamento, na verdade, ele é o mapa do caminho. Tá? Então, repetindo, o que vocês vão fazer comigo hoje é olhar para aquele ponto B ali como se fosse 2026. Tá? O que é que eu quero em 2026? Antes, a gente vai também fazer, só que a gente não vai começar por 2026, a gente vai pensar alto em 2026 e depois a gente vem para o nosso dia a dia e aí a gente sai caminhando, né, no ano a ano. Então, eu coloquei assim alguns pontos importantes, né? A definição da jornada, eu coloquei que a maior jornada, eu coloquei isso na aula passada, estou só reforçando aqui, a maior jornada que a gente enfrenta é a vida, tá? Quem enfrenta a vida fazendo gestão, administração, enfrenta a vida de forma mais fácil, mais leve, consumindo de repente menos energia e consegue os objetivos que quer, tá? E quais são as outras jornadas? Então, a grande jornada é essa, tá? A da vida. As outras jornadas são todas as outras, tá? Que algumas elas são temporárias, algumas são muito pequenas, outras são um pouco maiores. Em que nível eu vou descer, por exemplo, de detalhamento do meu planejamento? Isso é uma definição de cada um. Tá? A gente pode planejar a vida e eu posso planejar, por exemplo, essa disciplina. Essa disciplina é uma jornada. Tá? Então, aqui nessa disciplina tem um ponto A, que é o primeiro dia que nós nos falamos, que na verdade foi o dia que eu criei o grupo no WhatsApp, que foi antes do dia de começar as aulas. Ali era o ponto A. E no dia que está marcado, se não me engano, 27 de outubro, né, a gente vai ter aí o final dessa jornada. Tá? Então, isso existe um caminho a percorrer até lá. Então, a gente pode pensar esse mapa para essa pequena jornada, que é uma pequena jornada que vocês vão ter comigo, onde vocês chegaram no ponto A e vão, comigo, chegar no ponto B. Tá? E a gente tem muitos objetivos e eu tenho um plano, tem instrumentos que estão em uso para que a gente chegue no plano. Tá? Eu estou usando uma série de recursos, né? A gente está usando uma série de recursos e vocês estão aqui agora, por exemplo, vocês estão assistindo essa aula, porque essa aula é um dos pré-requisitos para que a gente chegue no ponto B. O ponto B é o quê? É vocês, né, sabendo gestão. Tá?
tendo as noções básicas, fundamentais, não sabendo gestão, porque gestão a gente nunca aprende como um todo, nada na vida a gente aprende de forma definitiva, mas vocês vão ter uma boa base. O meu objetivo é entregar para vocês, até o final do curso, uma boa base para vocês dizerem assim, não, eu sei o que eu preciso fazer. Em termos de gestão, eu sei a importância, né, da gestão para a minha vida, e eu sei quais são as técnicas que eu preciso estudar mais, porque eu aprendi nessa disciplina aqui. Tá? Então, as jornadas, né, todas as jornadas, elas envolvem escolhas. Tá? A gente vai ver isso até de forma ilustrada hoje, né? Todas as jornadas elas envolvem escolhas e decisões. É muito difícil decidir. É preciso decidir. Por quê? Porque toda vez que a gente decide, escolhe uma coisa, a gente deixa todas as outras. E vai ser assim até o resto da vida. Tá? Então, não adianta muito, por exemplo, depois de tomar uma decisão, ficar lamentando sobre as que não tomou. Tá? Não adianta muito, assim, apenas como aprendizado, porque não, olhando para frente assim, não vai ajudar muito. Tá? Mas a primeira e mais importante decisão que a gente pode tomar a partir do entendimento de gestão é se planejar. Tá? Então, esqueceu, tem a frase que eu falei na aula passada, não, porque o fulaninho é de planejar e eu sou de fazer, de executar. Tá? Às vezes, uma pessoa que faz um bom plano, por exemplo, quem faz um bom plano para uma viagem, tá? Sai com tudo organizadinho. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem para São Paulo. Cara, quem planeja a viagem, né, quando muito possivelmente vai gastar um tempo para planejar, o primeiro ato de uma viagem não é necessariamente comprar uma passagem, né? Tem uma série de coisas para checar, planejar as atividades, e tem pessoas que não planejam sequer uma viagem. Aí, de repente, quando chega no lugar, compra passagem e simplesmente vai. Quando chega no lugar, deixa de aproveitar, gasta mais recurso, porque vai ter que, por exemplo, conseguir lugar para dormir, reservar um hotel na hora, praticamente no lugar, pode ter esquecido, vamos dizer, coisas importantes que ia levar nessa viagem. Então, planejar, gastar um tempo antes, facilita muito, pode facilitar muito o caminho e pode gerar uma economia muito grande, né? Pode gerar uma economia. E uma das coisas que a gente precisa fazer como engenheiro, né, é construir coisas, né? Construir coisas para melhorar a vida das pessoas, mas, sobretudo, construir de forma racionalizando os custos, né? Economizando recursos, que é uma das bases. Assim, é para isso também que a gente aprende a administrar. Para quê? Para racionalizar recursos que são sempre exigidos, tá? Eu gosto muito de colocar isso, eu coloco isso com muita clareza lá na disciplina de empreendedorismo. É sempre o recurso financeiro, dinheiro é sempre importante, tá? Não, porque dinheiro não me motiva, dinheiro não me move, porque eu faço as coisas porque faço. Não, olha, tudo que a gente vai fazer na vida, eu sempre digo isso, né? Inclusive caridade, tá? A gente precisa de algum recurso para poder fazer a caridade. Tá? Então, a questão do planejamento não é somente planejamento, por exemplo, de uma empresa privada. É planejamento de qualquer coisa. Uma ONG é uma empresa. Então, uma ONG ela precisa de recursos para existir e para cumprir com a finalidade dela. Ela precisa de planejamento. A pessoa física precisa também de recursos para cumprir, né, uma série de coisas. Então, eu coloquei a pergunta, né, quem é que gasta mais? Quem planeja ou quem sai comprando? Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, né? Por exemplo, eu faço, e como todo mundo faz, a gente faz uma série de coisas sem planejar, né? Por exemplo, eu tenho um caso típico que eu fiz agora, por exemplo, na pandemia, que eu não planejei muito, mas eu fui fazendo. E aos poucos eu fui planejando o processo. Por exemplo, né? Para montar um pouquinho da estrutura que eu tenho aqui hoje, eu tive que comprar microfone, comprar câmera, comprar uma série de coisas. E eu tomei algumas decisões de comprar coisas que não funcionaram.
Ou seja, eu gastei mais dinheiro porque eu não planejei direito e também porque eu não sabia qual era o mais adequado, qual era o melhor. Então, faltou, vamos dizer assim, se eu tivesse tido um pouco mais de planejamento, talvez eu tivesse... Não, talvez não, com certeza eu teria andado mais rápido e eu teria gastado menos do que eu gastei para chegar até aqui. Isso vale para uma viagem, vale para todo o resto. Tá? Então, eu coloquei aí, né, no exercício que vocês fizeram, que eu pedi para vocês fazerem lá no Google Forms, eu defini, propositadamente, eu acho que eu dividi a vida em pelo menos 5 áreas. Tá? Não vou olhar isso agora, mas 5 ou 6 áreas eu dividi. Na aula aqui que vocês estão acompanhando hoje, eu fiz outro tipo de divisão. E por que eu fiz uma divisão diferente? Porque a divisão ela é de cada um. O método vai se aplicar a todos os casos. Se eu quiser dividir a vida em 2 áreas, eu divido. Se eu quiser dividir a vida em 3 áreas, eu divido. Se eu quiser dividir a vida em 10 áreas, eu divido. E isso depende de cada um. Tá? E por que é importante definir as áreas? Porque quando a gente define as áreas, a gente está definindo um método. Tá? Ah, mas a vida acontece de forma sistêmica. É tudo junto. A vida pessoal tem a ver com a vida financeira, que tem a ver com a vida profissional, e elas todas acontecem juntos, professor. Elas acontecem juntos. Mas a gente aprende e a gente vai entender o processo separado para que elas juntas funcionem. Eu vou dar um exemplo do que acontece, por exemplo, no processo educativo nosso. A gente tem no ensino médio biologia, química, matemática, história e uma série de outras disciplinas. Elas são todas separadas. Tá? E nada na vida, por exemplo, a química não acontece dissociada da matemática, da física, do meio ambiente. Tudo acontece junto. Tá? Só que, por que a gente separa? A gente separa para facilitar o entendimento, para organizar a mente. No curso de engenharia, vocês têm, o que é que vocês têm? Um monte de disciplina separada. Tá? Boa parte das disciplinas, vocês não conseguem fazer a conexão de uma com a outra. E vão fazer essa conexão quando? Quando o professor informar vocês as conexões, ou vocês, a maior parte delas, vocês vão descobrir as conexões, por exemplo, da parte de estruturas com a parte de fundações, com a parte de hidráulica, vocês vão descobrir isso no caminho, as conexões. Então, se eu tivesse que dar um conselho, né, importante para quem está começando a faculdade hoje, ou para vocês mesmo, é o tempo todo conecte as coisas. Tentem conectar uma disciplina com a outra, tá? Porque elas têm uma relação e à medida que a gente consegue conectá-las, a gente consegue aproveitar o todo, aproveitar elas juntas. Tá? Então, é por isso que, voltando aqui à questão das áreas, né, vocês vão entender isso um pouco mais à frente. Tá? Uma outra coisa fundamental, esse slide aí ele é fundamental. Se eu pudesse resumir o curso num slide, é esse aí. Tá? Então, uma coisa importante, defina um prazo único para todas as áreas. Eu estou colocando um prazo, veja que eu já estou descrevendo de alguma forma a atividade que vocês vão fazer. Tá? Defina um prazo único para todas as áreas. O que é? Esse planejamento ele é de quanto tempo? Eu coloquei aqui quantos anos? Eu coloquei aqui 5 anos. Tá? Vocês vão fazer o que eu estou pedindo como atividade, um planejamento de 5 anos, mas quem quiser pode depois, fora do contexto da matéria, fazer um planejamento para 1 ano, para 2 anos. Escolhe para 6 meses. Minha vida está tão desorganizada que eu quero fazer um planejamento para 3 meses, detalhado. Faz o planejamento, para e faz. Agora, todo planejamento precisa ter prazo e objetivo. Tá? Sem prazo e sem objetivo, não dá para planejar. São 2 pré-requisitos. Assim, tá? Qual é o objetivo? Qual é o seu objetivo? Tá? E isso para cada área da vida, como a gente vai ver agora. Um outro ponto, avalie e escreva o que você de fato tem em termos de habilidades, conhecimento, competência, dinheiro e network. Esse é o seu ponto A, é onde eu estou. Tá? Eu recomendo assim, fortemente que vocês assistam a aula de empreendedorismo que está lá no canal do YouTube. Tá?
onde eu exploro isso muito bem. Eles fizeram um trabalho, na verdade, eu desenhei uma metodologia com eles, onde eles saíram praticamente da atividade da primeira aula com um currículo profissional. Se vocês olharem a primeira e a segunda aula lá, vocês vão ver o que foi que eu extraí deles, quais são as habilidades, competências e conhecimento de cada um. Tá? Somando habilidade, competência e conhecimento, é o que você tem no ponto A. E recursos, o que é que você tem de dinheiro para bancar esse projeto que você tem. Isso é importante também. Tá? E networking, qual é o network que eu tenho que pode me ajudar nesse processo? Eu coloquei aí 5 pontos, né? Para que vocês possam parar um pouco para pensar, e vocês vão escrever isso na plataforma Miro quando a gente for para lá. Tá? Vocês vão criar lá um quadro, o board vai ser individual, e vocês vão pensar um pouco quais são as minhas habilidades, as minhas 3 maiores habilidades, quais são as minhas 3 maiores competências, quais são os meus 3 maiores conhecimentos, o que é que eu sei mais, tá? Vocês não precisam colocar lá quanto tem de dinheiro para aquele projeto, não precisa, assim, mas vocês precisam pensar nisso e qual é o networking que você tem, coloca o nome das pessoas, das empresas, de pessoas que podem te ajudar naquele projeto. Isso é fundamental. Por quê? Porque a definição do ponto A. E o ponto A de cada um de vocês é diferente. Tá? Não tem 2 de vocês partindo hoje dentro das mesmas condições. Por quê? Nenhum de vocês tem as mesmas habilidades, competências, conhecimentos, dinheiro e network exatamente. Tá? Isso aí, o ponto A é o ponto A de fato de cada um. E não adianta ficar olhando para o lado, não, porque o fulaninho já tem isso, tem aquilo outro, não adianta. É aqui, o plano é seu, entendeu? Então, olhar de lado para aprender com o outro sim, mas para lamentar porque o outro tem e eu não tenho, só atrasa, tá? É o ponto A de cada um. Então, isso é muito importante, porque vocês vão ver que a mentalidade, né, ela desvia você do ponto A. Se ficar lamentando o tempo todo, não, porque a minha condição, não, o processo não funciona assim. Tá? O processo da administração e da gestão em relação ao ponto B. Defina o seu ponto B, que é onde você quer chegar, isso vocês já entenderam muito bem, tá? E faça o seu mapa, o seu planejamento, um plano de ação. Então, a primeira vez que eu falo essa palavra aqui, um planejamento pressupõe um plano de ação. Um plano de ação, o que é? Uma lista de tarefas que você tem que fazer para chegar no ponto B. Tá? Então, vocês vão escrever este plano de ação. Não vai ser hoje. Hoje vocês vão começar a atividade. Tá? Para que daqui a pelo menos 15 dias vocês tenham um plano de ação. Quando vocês tiverem um plano de ação, as coisas já melhoram. Se vocês executarem o plano que vocês vão fazer aqui, melhor ainda. Vocês vão definir as suas metas macro, os OKRs, e as metas de caminhada, os KPIs. Já falei aqui hoje. São coisas que vocês vão definir. E a partir daí é o quê? Execute-as monitorando e ajustando o caminho, voltando sempre para a pista, quando sair dela. Acho que vocês entenderam, né? Essa parte aí. E vai ter umas figuras que eu vou mostrar daqui a pouco, que elas são bem lúdicas assim e vão ajudar muito no entendimento disso. Gente, esse slide aí, essa imagem, é tudo que a gente vai ver em administração. Só que a gente vai fazer essas coisas que estão aí com técnicas, com métodos, com procedimentos, sistematizando coisas, eu apresentando para vocês livros para cada uma das coisas, apresentando um pouco de teoria em cada uma das coisas para que a gente consiga chegar no resultado, tá? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pessoal, quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade, tá? Então, quem de vocês aí já fez um planejamento? Aí, vocês já devem ter dito isso lá no... Quem tem um plano de ação? Vou fazer uma pergunta um pouco diferente. Quem tem um plano de ação? Quem tiver um plano de ação, para pelo menos um ano, coloca aí no chat. Eu tenho. Bem, ninguém se pronunciou, né? Vamos ver em frente aqui, vamos em frente. Então, ó, são algumas figurinhas que eu vou mostrar agora que são importantes. Os pilares da vida, tá? Agora eu dividi em 3. Profissional, financeiro e pessoal. Lá no questionário que eu fiz para vocês, tá em 5 ou 6, eu não lembro, tá?
cada um de nós pode focar, ou pode estar focando mais em um do que no outro, tá? E toda vez que a gente pode estar focando mais em um do que nos outros. No caso, tem 3 aí, eu vou exemplificar com os 3, tá? E uma coisa que é fundamental no caminho, na jornada, é uma coisa que a gente vê o tempo todo na engenharia. É o quê? Equilíbrio. Equilíbrio o tempo todo. Então, vocês vão pensar o quê? Isso é uma coisa que eu já faço de forma, vamos dizer assim, eu já faço isso de forma consciente, eu já penso assim no meu dia a dia, tá? Por exemplo, esses 3 pilares que eu coloquei aí, eles precisam estar em equilíbrio, tá? Porque se a gente foca só na vida profissional, por exemplo, as outras podem entrar em desequilíbrio. E as outras entrando em desequilíbrio pode acabar desequilibrando a vida profissional. Vamos para pensar um pouco, né? Tem muitas pessoas que fazem o quê? Que só trabalha, só trabalha. Cara, não estou julgando quem só trabalha. Eu estou colocando que se a pessoa é feliz fazendo isso, ótimo. O importante é de fato ser feliz, tá? Mas o foco pleno na vida profissional, às vezes, atrapalha a própria vida financeira, tá? E percebam que uma tem uma relação direta com a outra. E a questão pessoal, aí na questão pessoal eu estou colocando aqui várias questões, relacionamentos, saúde, família, todo o resto, religião, enfim, espiritualidade, todo o resto. Então veja, eu acho que vocês entenderam, né? A metáfora dos pilares e de estar o tempo todo equilibrando isso, tá? Eu, por exemplo, depois que eu aprendi esse caminho, eu sempre, por exemplo, quando chega no final do mês ou no final ou todo domingo, quando eu me planejo a semana, eu penso, qual dos 3 pilares está mais desequilibrado? Então, se tem algum que está mais desequilibrado, é quem eu vou dar mais atenção na semana seguinte. Para quê? Para dar uma equilibrada. Tá? Então, esse exercício, esse balanceamento entre as áreas da vida, ela é decisiva, tá? Porque um acaba anulando o outro, perturba tanto que anula o outro, tá? Então, o trabalho que vocês vão fazer, talvez não dê tempo da gente fazer tanta coisa hoje, né? Mas o trabalho que vocês vão fazer, vocês vão focar, vocês podem colocar lá no grupo, na plataforma, vocês vão criar um arquivo, tá? Vocês vão criar um arquivo lá na plataforma Miro e vocês vão compartilhar esse arquivo comigo, tá? Veja, quando vocês criam um arquivo lá na plataforma, somente vocês enxergam o arquivo. Vocês só vai entrar naquele arquivo quem vocês compartilharem o arquivo. É como um outro arquivo da plataforma do Google, qualquer arquivo que a gente cria, né? Lá também é assim. Então, para essa atividade que vocês vão fazer aqui comigo, vocês vão criar, é individual, vocês vão criar, cada um vai criar um board e cada um vai compartilhar comigo. Aí vai ter uma opção lá, Share, e quando for compartilhar, coloca lá o meu nome, vai aparecer o meu e-mail e eu vou ter acesso ao board de vocês e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? Mas lá vocês vão fazer comigo um planejamento para 5 anos da vida profissional. Quem quiser colocar no mesmo board projeto financeiro e pessoal, se sentir à vontade para colocar lá, pode colocar, que eu posso orientar também, né, ao longo da disciplina, tá certo? Então, mas o que eu vou exigir, assim, a questão profissional, para a gente tentar fazer um planejamento para que eu possa até, se possível, orientar um pouco o caminho de cada um. Peraí que tem gente entrando aqui, esse barulhinho aqui, que tem gente entrando aqui na sala, às vezes desconecta e conecta de novo. Voltando aqui, tá? Voltando aqui. Então, lembra os novos pilares da gestão para o resultado. Então, 3, 3, 6, 7, eita, agora apareceram 9 aí, tem algum erro na minha conta, né? Então,
Os pilares: foco, clareza, método, execução diária, monitoramento, melhoria contínua, agilidade e adaptabilidade, tecnologia, marketing e resultado. Faltou o marketing, é muito importante, tá? Faltou daquele primeiro slide, o marketing eu vou corrigir, tá? Porque essas coisas eu, de fato, eu estou construindo isso agora. Então, aquele mesmo conceito, gente, dos pilares que eu usei no gráfico na tela passada, vale para aí. É tipo assim, para fazer gestão, a gente tem que pensar o tempo todo, vamos dizer assim, de uma empresa, a gente tem que pensar nisso, tá? O foco, a clareza, para onde é que essa empresa está indo, tá? Qual é o objetivo, qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores, qual é o método que essa empresa usa, tá? O processo está sendo executado diariamente, como se faz o monitoramento desse caminho, dessa jornada. A melhoria contínua está acontecendo ou a empresa está trabalhando sempre no mesmo nível, sem mudar nada, com processos antigos, sem inovação nenhuma? A agilidade e adaptabilidade na empresa, a gente está usando tecnologia de forma que a gente possa acelerar os nossos processos? Existe uma área de marketing, de vendas, que está funcionando, que tem gestão? Tá? Então, essas coisas levam a gente para o resultado. E por que eu coloco o resultado também como um pilar? Eu coloco o resultado como um pilar porque o resultado, existe o resultado final e existe o resultado parcial. Então, a gente vai o tempo todo estar pensando em resultado desde o começo, de forma consciente. Eu estou indo para o meu resultado, que foi o que eu já construí até aqui. O plano é de... Pegar um exemplo aqui. O plano é para 2026, O produto final do plano é isso aqui. Mas, e os produtos intermediários? E os resultados intermediários? O que é que eu quero ter? Eu preciso ter alguma coisa clara no final do ano que vem. 2 anos depois eu também preciso ter. O resultado é parcial, que vai gerar o total no final acumulado. Tá certo? Então, é isso que eu estou colocando aí como esses pilares. Então, uma indicação que eu acho que já fiz na aula passada, eu sempre faço isso, lá o Gestão da Jornada, o perfil lá do Gestão da Jornada, é totalmente inspirado no livro do Rei Dalio. Essa imagem, por exemplo, ela é de lá, tá? Então, uma coisa boa, né? Ao pensar no ponto B, a gente precisa ter metas audaciosas, tá? Pensar grande. Pensar grande não é simples, até porque muitas vezes o ambiente que a gente vive, né? De repente o lugar que a gente nasceu, o ambiente que a gente estudou, o ambiente que a gente viveu, ele acaba nos obrigando a pensar pequeno, tá? No entanto, a gente precisa entender e pensar o mundo de uma forma um pouco mais ampla, né? A gente hoje tem acesso a muitas coisas, muitas informações, e ter metas audaciosas é uma boa orientação, tá? Pensar além. Claro, pensar muito além acaba gerando um descompasso, a gente desestimula, mas uma das grandes habilidades de um gestor, de um líder, é definir metas que cabem no tamanho daquela pessoa, daquela equipe, porque quando a gente define metas abaixo da nossa capacidade ou da capacidade de um time, a gente está indo aquém de onde a gente poderia ir, tá? E quando a gente define alguma coisa que é muito além, a gente pode estar desestimulando o processo. Imagina você a cada mês ou a cada ano e fazer o monitoramento e medir, dizer assim, meu Deus do céu, como a gente está longe do resultado, como está longe a gente não chegou. Então, gerir, na verdade, é equilibrar o tempo todo, e a definição da meta é importante, porque uma meta de 5 anos, ela precisa ser um pouquinho mais audaciosa, porque se a gente pensar pequeno, a gente só vai chegar no pequeno. Tá? Quando a gente estipula uma meta um pouco mais audaciosa, a gente, na corrida por ela, a gente acaba chegando num lugar que é muito melhor e talvez muito maior do que o que se a gente tivesse pensado pequeno, subestimado. E aí o que acontece? O que é que eu gosto desse ciclo? Você define metas audaciosas, reparem que tem aí de A para B, né? E aí vocês pegam a pista.
e naquela pista vai acontecer um problema, vai ter um problema na viagem. E aí ele chama isso no livro, né, de fracasso, tá? E é a primeira vez que eu vi alguém tratar, né, ele coloca lá, fracasse bem. O que é fracassar bem? Fracassar bem é toda vez que alguma coisa der errado, de repente até parar um pouco, às vezes na beira dessa pista que está aí, né? E pensar assim, por que eu saí da pista? Qual foi o problema? Aonde foi o erro? Eu errei ou alguém falhou, alguma coisa deu errado no processo. E esse erro faz com que a gente possa aprender princípios. Tem coisas que a gente aprende mesmo e diz assim, esse erro eu não vou repetir lá na frente, porque esse eu aprendi. E aí você aprendendo princípios, você evolui. É a melhoria contínua. E você evoluindo, quando você voltar para a pista, você volta mais forte. Lá na frente vai sair de novo? Vai. Mas o processo precisa ser esse, né? Até porque o caminho, né, que eu vou passar aqui, ó, vocês percebem que ali é apenas um ciclo até o resultado, né? Eu coloquei assim, os ciclos de Rei Dalio para o resultado. Então você pensa naquela imagem anterior, né? Pensa naquela imagem anterior, nessa aqui, e que qualquer jornada, ela é isso aí, né? E ela precisa ter uma orientação, tá? Uma orientação. A orientação é o quê? É sempre o ponto B que a gente está mirando. Isso pode acontecer? Pode. É uma possibilidade que não pode ser descartada, tá? Eu não gosto por exemplo, no próprio empreendedorismo, na própria gestão também, tem muita gente que trabalha muitos aspectos motivacionais e acaba nisso tudo se perde um pouco a realidade. A realidade é o quê? A possibilidade de dar errado, ela é clara, existe, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar aprender e voltar. Se não der mais para voltar para a pista, para tudo, escolhe outro ponto B, ponto A agora. O ponto A agora é diferente, porque a bagagem até ali vai ter sido diferente, mas escolhe um novo ponto B, um novo plano e vamos em frente, né? Porque não dá para ficar lamentando o tempo todo, tá? E isso aí essa imagem é uma imagem bem simples, né? É uma imagem bem simples, mas ela é muito, muito importante. Por quê? Isso a gente tem que fazer o tempo todo, viu? Chegar em lugares onde a gente tem que dizer assim, a gente tem 2 caminhos, ou mais. Vai ter que decidir, tá? Um gestor decide qual é o caminho. Quando a gente pega a direita, tudo que está à esquerda a gente não vai ver. A gente deixou um monte de coisa. Então, isso é parte da trajetória, né? Esse livro é muito interessante porque, além de ser um super livro, assim, a experiência de vida dele, né? O livro é muito interessante do ponto de vista de design também. As figuras que eu estou mostrando para vocês aí, né? São figuras, na verdade, do livro, tá? Isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer, isso não é o desejável, mas pode acontecer. E aí, né, a vida, eu acho que fica muito claro, na verdade. Eu acho que fica muito mais claro até o PDCA, né? Que é uma técnica já, uma metodologia já tradicional, mas assim, a gente está criando, né, esse processo que eu estou mostrando para vocês, dando uma dinâmica maior ao processo do PDCA, né? Então, com mais agilidade, se adaptando o tempo todo, né? E essa parte aí, esse slide aí, ele é muito importante. Vocês viram que na hora que, tipo assim, a gente sai da pista, a gente aprende princípios, né? A gente aprende princípios. E, hoje em dia, quase tudo é programável, tá? Quase tudo é programável. A gente tem... eu vou mostrar algumas coisas de tecnologia para vocês daqui para o final do curso, além da plataforma Miro, de outras coisas, que vocês vão entender como a nossa vida, de alguma forma, ela tá automatizada, tá? E aí, o que é que se faz? À medida que a gente consegue transformar princípios, ou seja, erros que uma empresa comete, você de repente consegue colocar tecnologia e programar. E as decisões passam a ser tomadas por algum algoritmo e as decisões passam a se tornar excelentes com o tempo. Por quê? Você começa a cada ciclo de erro, você automatiza alguma coisa e você vai criando uma inteligência artificial e a coisa vai decidindo
de uma forma mais fácil e melhor para você, né? Então, é por isso que a gente consegue programar a vida toda, a gente consegue colocar tudo embaixo da tecnologia, não consegue. Mas o tanto mais a gente consiga usar a tecnologia e programar o que a gente conseguir programar para automatizar, para a gente fazer outra coisa melhor. É por isso que, assim, tecnologia não é, na minha opinião, hoje a tecnologia não é uma escolha, tá? Ah, eu gosto de programação, eu não gosto, eu gosto de tecnologia, assim, precisa saber, tá? Precisa saber, porque senão fica fora do jogo, né? Fica fora do jogo. Então é por isso que eu estou estimulando muito vocês e eu coloquei esse pilar explicitamente como um pilar fundamental, tá? Fazer curso, olhar para a tecnologia como, de fato, como se ela pudesse, e ela pode ajudar muito, tá? Então, aí só repetir mais algumas coisas, né? Então, pessoal, basicamente, né, era isso. Então, esse slide, essa imagem aí, né, ela termina aqui essa parte da aula. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem fazer agora, tá? A gente vai ter muito pouco tempo agora para fazer atividade. Eu esperei falar menos aqui hoje, né? Achei que a gente ia ter mais tempo, mas, enfim, não adianta ficar reclamando também. Tem duas mensagens aqui, deixa eu ver aqui no chat. Mandou, cadastrei agora, enfim. Tá, coisa já passou, já faz tempo a mensagem. Vamos voltando aqui. Então, eu vou passar lá para a plataforma, tá? Eu vou mudar a tela agora aqui um pouco. Deixa eu fazer aqui uma manobra aqui. Eu agora estou em outra tela. Eu estou abrindo aqui a plataforma Miro, ela está toda na tela. Acho que vocês estão vendo agora aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui o que vocês estão vendo. O que eu estou vendo também aqui. Vocês estão vendo aí aqui atrás de mim, né? A plataforma, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, a atividade, eu vou dar algumas dicas em relação à plataforma agora, tá? Se alguém quiser ir fazendo já alguma coisa, tudo bem, mas quem quiser somente aprender um pouco, né, sobre o uso da plataforma, eu vou fazer assim, esse finalzinho da aula, eu vou fazer uma espécie, um pequeno tutorial, tá? Porque até eu vou criando, eu vou mostrando o que é que vocês precisam fazer, tá? Então, todo mundo acessa uma plataforma como essa aqui. Como vocês estão vendo aqui, ó, isso que vocês estão vendo aqui são todos os quadros, né? Que ele chama de board, né? Então, todos os meus boards estão aqui, tá? Então, eu tenho aqui um board de negócios digitais, curso Eduardo Seton 2020, enfim, e uma série de outros. O que vocês vão fazer agora aí, se vocês puderem, pessoal, é interessante abrir esse link aí na tela, entrar no Miro, e vocês vão fazer o seguinte, vocês vão clicar aqui em New Board, como eu vou fazer agora, tá? Ó, cliquei no mais aqui, ele abriu um quadro novo pra gente, tá? Ele abriu um quadro novo. Tem aqui uma série de templates que depois eu volto nesses templates. Isso aqui é uma das coisas mais legais que tem e a gente vai usar muito isso. Nessa disciplina de administração, a gente vai usar muito, porque tem muita coisa de gestão aqui, ó. Se vocês olharem aí, tem aqui, ó, estratégia e planejamento, pesquisa e design, mapeamento e diagramas, ó, workflows ágeis. Então, esses caras aqui são templates, né? São coisas que a gente já abre e ele já cria para a gente um quadro onde a gente só precisa trabalhar um pouco. Eu vou dar um exemplo aqui, antes de criar, né? Ó, eu digitei aqui, estou fazendo uma busca aqui SWOT. SWOT Analysis, que é uma coisa que a gente vai usar, né? Um método que a gente vai usar para planejamento. Vocês vão aprender aqui a análise SWOT comigo, tá? Aí eu estou criando um board aqui, ó, eu vou criar um preenchido. Ele pergunta se eu quero criar um branco ou se eu quero criar um preenchido. Então, tá aqui, ó. Eu criei um board, tá? Eu vou colocar aqui, dei um título ao quadro, né? Eu vou colocar aqui demonstração, tá? Demonstração ADM 03, que é a demonstração que eu estou fazendo para a turma aqui, né? Então ele está perguntando, você quer compartilhar com quem? Aqui, ó, convide, né?
o pessoal para editar, tá? Eu vou copiar aqui, eu copiei o link e eu vou colocar esse link aqui no nosso bate-papo, tá? Deixa eu abrir aqui o bate-papo. Vocês estão vendo aí, eu estou tentando aqui. Deixa eu vir aqui, abrir o Zoom aqui. Deixa eu ver aqui onde é que está o Zoom, me perdi um pouco aqui nas telas, só um minuto. Deixa eu voltar aqui. Sair aqui. Pronto. Cheguei aqui, ó. Tem um link na tela de vocês. Tem um link aí, tem um link no chat. Vocês podem entrar lá nesse chat. Podem entrar lá nesse link. O link que está no chat. Vocês vão todos cair dentro desse board comigo aqui, tá? Eu já coloquei aqui o link para vocês. Ó, vocês estão chegando já, tá? Vocês estão chegando aqui, eu estou vendo aqui, ó. Tem gente chegando. Quem for chegando, vai vendo o board que eu estou compartilhando, tá? Ó, eu já tenho aqui várias pessoas. Eu estou vendo aqui a Lana. Acho que está todo mundo vendo aí. Vocês estão vendo o nome das pessoas, né? Então, o que é que vocês vão... Podem ficar vendo aí, fiquem passeando aí em cima desse quadro e vão lendo o que está aí, tá? Ó, tem gente que já está mexendo no quadro, não tem problema. É para aprender errando mesmo aí, tá? Então, ó, os nomes de vocês estão passeando aí no board, tá? Eu estou vendo tudo aqui, eu estou vendo, por exemplo, Beno, Simone, Isabela, Felipe, Pedro. Os nomes de vocês estão aí. O que vocês quiserem escrever aí agora, vocês vão escrever. Quando a gente for montar uma análise SWOT, quando a gente for fazer uma análise SWOT, a gente vai fazer aí, tá? Vocês podem, nessas janelinhas que tem aqui do lado, aqui atrás de mim, ó, aqui, tá? Aqui, ó. Aonde eu estou apontando aqui, ó, a minha seta está aqui, tá? Aqui nessas setas, ó, aqui você seleciona, nessa seta maior você seleciona o modo. Aqui você escolhe um template, tá? Aí tem um lugar que você coloca texto, coloca post-it, ó, todo mundo corre aqui para o lado e pega um post-it aqui, clica no post-it aqui e escolhe a cor, como eu estou fazendo aqui, ó. E pode trazer um post-it aqui para esse quadro azul do meio. Pode trazer aí. E escreve o nome aí no quadro azul do meio. Entenderam aí a ideia? Entenderam aí a ideia? Então, assim a gente vai construindo coisas colaborativamente em grupo, né? É muito interessante a plataforma. Então, evidentemente que eu estou dando aqui um overview para vocês e que vocês vão... Eu vou dar mais algumas dicas aqui, né? Para que fique mais fácil para vocês trabalharem. Ó, quando a gente está usando esse board, cada um de nós... Preste atenção nisso que eu vou falar. Cada um de nós tem uma visão da tela. A tela que vocês estão vendo aí, que está aparecendo aqui atrás de mim, ela é a minha tela. Se algum de vocês der o zoom em alguma parte, na verdade a tela de cada um é uma tela diferente, tá bom? Por exemplo, vamos lá, se a Lana estiver trabalhando numa determinada região do board, esse board é infinito aqui, tá? Eu vou dar um zoom aqui para trás, ó. A gente pode colocar coisas em qualquer lugar. Eu vou colocar uma coisa longe aqui, ó. Vou pegar um post-it aqui e vou colocar aqui embaixo, ó. Eu tô aqui embaixo, tá certo? Vocês estão vendo aí, ó. Tem gente que tá vindo aqui para baixo. Mas o que é que acontece? Para vir para onde eu tô, o que é que vocês fazem? Lá em cima, aqui em cima do outro lado, lá em cima, lá no cantinho da tela, clica na minha cara, clica no meu rosto que aparece lá em cima. No rosto que você clicar, você vai para onde ele leva para onde a pessoa tá certo? Eu vou dar um zoom aqui no meu nome, ó. Eu vou dar um zoom aqui no meu nome para vocês verem a minha tela. Cadê aqui?
Ó, quem clicar aí na minha cara aí, vai chegar, vai vir, vai ver a mesma tela que eu coloquei aqui, essa tela com o meu nome. Então, acho que vocês entenderam assim as noções aí básicas, né? Então, vocês vão criar o board individual agora, tá? Então, antes do board individual, clica aqui na interrogação, tá? Aí, esse compromisso vocês vão assumir comigo aqui, tá? Tem atividade bastante para fazer hoje. Eu abri aqui esse menu aqui, ó, aonde tem Aprenda e Inspire-se, né? Então aqui tem pequenos vídeos tutoriais, tá? Minha sugestão, assistam os vídeos, tá? Eu vou abrir aqui, ó, tem tutoriais. Então eu passei uma manhã inteira entrando em cada coisa dessa aqui do lado, para aprender, tá? E vocês vão aprender fazendo, mas acelera o processo se vocês assistirem os tutoriais, tá? E assistir o tutorial não é parar e ficar olhando pro vídeo o tempo todo, olhar e fazer. Olha e faz, tá? É assim que eu acabo trabalhando o tempo todo, tá? Vou voltar aqui, ó. Aí a gente vai sair, eu vou deixar esse board para lá, vamos abandonar esse board aqui antes de a gente terminar a aula. Então, eu vou mostrar a matriz SWOT para vocês assim. Lá no empreendedorismo, a gente vai construir conjuntamente o Canvas de modelo de negócio. A próxima aula de amanhã, a gente vai construir aí o Canvas da proposta de valor. Enfim, tem um monte de coisa que a gente está fazendo em grupo, usando isso, e é muito rápido, entendeu? Quando a gente trabalha junto, nesse tipo de modelo, fica muito mais fácil de construir. Agora, pessoal, vocês vão fazer o seguinte, ó. Todo mundo clica aqui no nome Miro, aqui em cima. Lá em cima, lá no cantinho. Lá em cima, aonde tá o meu mouse aqui, vocês estão vendo, ó. Clicar aqui, ó. Quando clicar aqui, como eu fiz agora, vocês vão para essa tela, tá? Essa tela é o board. E agora vocês vão criar um new board, tá? Como eu estou criando aqui. Vocês não vão vir para esse board, vocês não vão ter acesso a ele, porque esse board é um board meu, que eu estou criando para dar um exemplo para vocês. Cada um agora está no seu board, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? No título vocês vão colocar assim, ADM03. Pessoal, por favor, coloquem ADM03 para começar, ADM hashtag 03, porque eu sei que é a minha turma 3 de administração. Tá? E depois disso, vocês colocam o nome. Coloca a setinha assim e coloca o nome. Eu vou colocar aqui Eduardo Seton, tá? Então, vocês vão colocar o nome de vocês, tá? No board. Aí, logo depois que vocês colocarem o nome de vocês, tem uma opção aqui, Share, tá? E vocês vão colocar aqui, ó, em cima, aparece o e-mail, tá? Aí vocês colocam lá, Eduardo. Aí vai aparecer os meus e-mails, tá? Apareceu aqui, ó. Apareceu para mim Eduardo Seton, apareceu Eduardo Holanda, que também é um aluno nosso que tem acesso ao Miro, não tem acesso a esse documento, tem acesso à plataforma, tá? Tem esse outro e-mail meu que eu não quero que vocês vão usar aqui no Miro, vocês vão usar o primeiro, esse eduardoseton@lccv. É com esse que vocês vão compartilhar, tá? E aí vocês compartilham. Aí você diz aqui se pode editar, se pode só visualizar. No meu caso, vocês vão compartilhar comigo, me dando acesso à edição. Por quê? Porque a correção, os ajustes do trabalho de vocês, eu vou fazer aí dentro, tá? A entrega dos trabalhos que vocês vão fazer para mim, vocês não vão se preocupar em gerar PDF, mandar planilha, pelo menos por enquanto. Por quê? Vão fazer tudo no board. E dentro desse board, eu vou corrigir. Eu vou dar o feedback, eu vou dizer, ó, melhor assim, melhor assado, corrige isso. Então, as notas, inclusive, tudo eu vou fazer por aqui, tá? Então, a gente não vai ter lá mais a encheção de saco. Qual é o formato que eu vou mandar o arquivo? Aonde é que eu tenho que mandar? Manda por e-mail, manda pela plataforma, manda por onde? Não, vocês vão fazer usando essa plataforma. Tá bom? Todo mundo já fez, todo mundo compartilhou comigo. À medida que vocês forem compartilhando os boards comigo, vocês vão ver o que é que acontece, ó. Eu vou vendo aqui, tá?
eu vou vendo aqui do lado, ó, Matheus Almeida tá convidando você para editar o board aqui. Então, ó, Isabela Dantas também já fez. Tá chegando a mensagem para mim aqui do lado. Vocês estão vendo, ó, ali naquele cantinho ali, ó, naquele cantinho ali, tá aparecendo o compartilhamento do Matheus e da Isabela, tá? Então, eu vou entrar aqui no board do Matheus, tá? Então, eu vou dar um exemplo, tá? Para a gente terminar, tá quase chegando no finalzinho da aula aqui. Eu vou dar um exemplo usando aqui o board do Matheus, que cada um de vocês vai fazer aí. Vocês podem fazer aí já e pode começar agora, tá? O que é que vocês vão fazer? Tem uma opção, ó, tem uma opção aqui, tanto na setinha aqui embaixo na setinha, tem uma opção Mind Map, tá? Mapa mental. Então, eu vou criar aqui um mapa mental. E eu estou colocando no meio do board, eu estou colocando aqui no meio do board do Matheus, ó, um mapa mental, tá? Então, eu vou colocar aqui, o Matheus está vendo, vocês estão vendo também comigo aí, né? Ó, vou colocar aqui, planejamento, 5 anos. Vou colocar aqui, Matheus Almeida. Opa, errei aqui. Não era isso que eu queria fazer, tá? Volta para cá. Matheus Almeida. Vou botar o nome dele aqui. Então, o que é que ele vai fazer? Então, colocar aqui, ó. Ano 1. Aí eu estou criando outras abas dentro do mapa mental. Ano 2. Ano 2. Ano 3, estou fazendo a atividade, o começo da atividade com vocês aí. Usando o exemplo do Matheus aqui. Ano 4. Ano 5. Certo? Eu vou dividir aqui a vida, para ficar mais fácil. Vocês podem colocar, se quiserem fazer uma divisão diferente, vocês podem fazer. Mas eu vou dividir assim, como eu já dividi durante a aula. Profissional. Financeira, pessoal, tá? Então, vocês estão vendo aí, né? Eu estou criando aqui, pegando o board do Matheus e dando o exemplo. Cada um vai ter que fazer a mesma coisa depois. Profissional. Veja que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, que é o prazo que eu falei para vocês, 5 anos. A gente pode... Não vamos começar pensando logo nos 5 anos, não. Vamos pensar aqui. O Matheus pode escrever aqui, ó. Deixa eu ver um exemplo aqui. Suposição. Ô, Matheus, você é formando, você está em que semestre? Estou no 9º período, professor. Pronto. Escreve aí uma meta que você tem para daqui a 1 ano. Escreve aí nesse... que você tem assim profissionalmente. Começa a fazer esse exercício comigo aqui, com todo mundo. Daqui a 1 ano, como é que você se enxerga? É uma frase aí do que é que você deseja estar fazendo daqui a 1 ano profissionalmente. Escreve aí uma frase. É só clicar. Clica eu não estou conseguindo pegar porque eu acho que você tá clicado já nessa parte. Perfeito. Eu vou sair aqui, ó. Sair. Agora clica você. Escreve aí uma meta sua para o ano que vem. Maravilha. Então veja, isso é uma meta, tá? E é uma meta, ela tá quase smart já, eu vou falar o que é smart nas próximas aulas, mas ela já tá quase específica, porque um emprego numa grande corporação. A grande corporação deixa o processo meio genérico. O tanto mais ele seja específico, melhor. Se ele conseguir colocar o nome de 1, 2 ou 3, já facilita a construção do plano, tá bom? Não precisa colocar agora, Matheus, é só um exemplo, tá? Então, o que é que você pode fazer? A sugestão que eu dou para vocês para cada área dessa, define uma meta, uma só. Define só um objetivo. Depois que vocês definirem um objetivo, vocês definem o segundo. Depois definem o terceiro, tá?
Aí qual é a vantagem de se fazer isso? Você faz o ano 1, no primeiro ano ele quer estar empregado. Eu vou pegar aqui o profissional, tá? Vou pegar o profissional, dá para copiar e colar tudo que está lá em cima, mas eu estou repetindo aqui. Profissional, ano 2. Matheus, depois que você tiver entrado na empresa, o que é que você quer ter atingido depois que você entrou? Aí você já vai... Vamos considerar que do primeiro para o segundo ano você já está lá. Qual seria uma meta? Pode chutar. Tá, acho que pode ser aí algo relacionado na transição para um cargo superior. Isso. Pode colocar aí. Crescer, ir para um cargo superior ao que eu vou entrar. Uma coisa que é importante nesse tipo de coisa é: você prefere trabalhar na área técnica, vamos dizer assim, ou prefere trabalhar na área de gestão? Então, esse tipo de definição, né? Gestão é uma área técnica também, né? Mas esse tipo de definição específica, você vai pode colocar aí o que você me falou. Coloca aí o que você me falou. Procurar... Aí você tem que selecionar, porque eu saí de novo da célula. Então, pessoal, o nosso tempo está se esgotando aqui. Eu acho que vocês entenderam a ideia, tá? O que vocês precisam preencher para mim é somente o plano profissional, tá certo? Então, vocês colocam esse exercício que vocês vão fazer, ele é muito, muito importante. Deixa eu voltar aqui para minha tela principal. Então, esse exercício que vocês vão fazer, ele é muito, muito importante. Porque eu já fiz isso, na verdade, mais de uma vez. Eu faço isso todo ano, tá? Vocês, à medida que a gente escreve, a gente começa até a imaginar e acreditar mais no que a gente pretende fazer. E perceba que, se vocês fizerem isso por 5 anos, é evidentemente que o que vocês vão escrever hoje, o ponto B do ano 5, seguramente não é exatamente lá que você vai chegar, mas é lá que você está mirando hoje. Ou seja, a ação que você vai fazer hoje mira alguma coisa no 5º ano. Ela tá estruturada de alguma forma. E é muito interessante esse tipo de exercício, porque daqui a um ano, vocês vão visitar esse plano a cada mês, a cada ano. O monitoramento de vocês vai dar oportunidade para vocês revisitarem esse plano. E aí vocês vão olhar, vai acontecer o que aconteceu comigo. Eu fui olhar agora há 2 meses, o plano que eu fiz, esse de 5 anos, eu fui olhar 2 meses agora, e eu vi que tem coisa do ano 3 que eu já atingi. E eu vi que tinha coisa do ano 2 que eu ainda não comecei. Tá? E eu já estou aí em quase, na verdade, do ano 3 não, do ano 5. Eu já estou aí no 3º ano da execução de um plano. Eu fiz um plano em 2018, assim como esse que vocês estão fazendo agora. Tá? Então, é isso, pessoal. Essa atividade é uma atividade bem simples, tá? Se vocês quiserem avançar, evoluir na atividade, na próxima aula... a próxima aula vai ser um pouquinho melhor dividida, eu prometo falar menos e a gente trabalhar mais, mas a ideia é essa, tá? Hoje eu dei um conteúdo bastante, acho que bastante completo, assim, de administração, e as próximas aulas, né, vão ser um pouco mais práticas, tá? A gente vai criar primeiro esse plano aí, depois a gente vai fazer uma tabela 5W2H desse plano, vai fazer uma análise SWOT, definir as metas, usar as ferramentas tecnológicas, que não vai ser somente essa, tá bom? Vão ter outras ferramentas que vocês vão usar. Agora, o avanço aí vai depender muito de vocês mesmo, tá? Alguém tem mais alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Tudo sob controle? Quem quiser fazer pergunta pode fazer agora, naturalmente, mas o que não falta para a gente, professor, como funciona o acesso ao Miro? Quando acabar a matéria, ainda temos acesso aos boards individuais? Boa pergunta. Vocês
vocês podem criar uma conta, vocês podem ficar com uma conta, eu acho que não vai ser uma conta plena. O custo de cada licença, se não me engano, são $20, tá? Mas cada um, ele dá uma licença, você não vai perder a licença, pelo menos a licença single lá dele. E o que vai acontecer é que, quando a gente for migrar, eu vou compartilhar esse board, o board vai continuar compartilhado com você. Esse específico, você vai perder acesso às funcionalidades, mas você não vai perder acesso ao board, tá bom? Entendido aí, Pedro? Então, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais algum questionamento? Então, como eu falei, ó, mais aí não será mais possível editar ele. Será possível editar sim. Eu não sei qual é a limitação que ele vai trazer para você. A limitação, não sei se é no número de boards, ele permite editar. Uma sugestão que eu dou, se você quiser criar uma conta no Miro usando um outro e-mail, que não esse que você já passou para mim, você pode tentar, e aí você vai ter acesso a um ambiente que é um ambiente que vai ter menos recursos do que esse. Se você fizer isso, você próprio pode compartilhar com o seu e-mail da outra conta. E aí você já vai testando se você pode editar ou não. Tá? Você está me fazendo as perguntas, aí eu estou tendo as ideias agora. Vocês podem fazer isso. Cria uma outra conta, né, diferente dessa, e aí você próprio vai compartilhar com você no outro e-mail o board que você criou. Tudo bem, Pedro? Mais alguma coisa aí? Mais alguma pergunta? Beleza. Então, pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta, algum questionamento, não falta lugar para a gente se encontrar, porque tem o WhatsApp, tem e-mail, tem grupo do Facebook, e todas as perguntas que vocês quiserem fazer, me façam de verdade, façam mesmo, tá? Por quê? Porque lá na plataforma eu estou colocando todas as dúvidas que estão chegando para mim, tem um lugar que eu tiro a dúvida para todos, se fizer sentido tirar para todas. Quando for específico de cada um, eu não vou tratar lá. E quando eu coloco lá, eu não coloco especificamente quem foi que teve a dúvida. Eu pego as dúvidas e coloco todas no lugar como se fosse perguntas, um FAQ, né? Como se fosse um FAQ assim, de um serviço ou de uma empresa. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu preciso me desconectar agora, porque eu vou entrar agora rapidinho aqui na aula de avaliação econômica de projetos sem óleo e gás. Beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado por hoje. Mais tarde, esse vídeo aqui vai estar lá na nossa plataforma e todo mundo que faltou vai ter acesso e vocês podem assistir de novo. Beleza? Um abraço.